Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar aqui o meu grande abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho. E também mandar um grande abraço, um forte abraço a todos os canais ateístas que fazem um excelente trabalho na internet, sabe? E dá um recado, pessoal, não desistam, sabe? A coisa é difícil, né? São ameaças, são xingamentos, são perseguições, né? Pra vocês terem ideia, até minha mãe deixou de falar comigo, a minha mãe. Tá entendendo o que significa o nosso trabalho? Como disse um colega no comentário, né? É uma árvore que se planta não para nós colhermos, né? Da sombra dessa árvore ou dos frutos dessa árvore, mas sim para deixar para as futuras gerações. Nós, quando crianças, nascemos em um país de grande maioria cristã. Somos mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja e condenados a serem cristãos por toda uma vida e passar essa herança maldita de geração em geração. E é isso, né, o significado do nosso trabalho, né, é deixar um fruto para que as próximas gerações não sejam escravizadas como são hoje, né? E acreditando, né, querendo ser escravo, porque é isso que eles pregam, né? Servo, né? Quer ser servo, escravo. Que tipo de mentalidade retrógrada, né, primitiva, quer ser escravo, né? De um ser imaginário que jamais se apresentou para toda a humanidade. São milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses e nenhum deles jamais se apresentou para toda a humanidade. Aí vem o povo lá do deserto, parava de tenda em tenda nas montanhas do deserto e o Deus nunca deu nenhum tipo de tecnologia ou remédio. E aí, com inveja dos outros povos, né, que eram politeístas, tinham várias divindades, né, e eram prósperos, aí eles vão e criam o Deus deles, o tal do Senhor dos Exércitos. A imagem e semelhança desse povo brutal do deserto que pairava ali de tenda em tenda, e aí criam uma divindade para ter o pretexto para invadir outras terras, para matar, roubar e destruir, e levar as criancinhas, né, virgens para serem estupradas, né? E quando os soldados brutamontes abusassem, né, poderia soltar essas crianças, após ter matado pai, mãe, filho, periquito, papagaio, tudo, porque o Deus bíblico, todo maravilhoso, que criou tudo e todos, que escolheu esse povo, agora daria outras terras para este povo invadir. E aí esse povo deu origem às três piores religiões da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje por uma terra prometida de um ser que jamais existiu, criado por eles, não é? Inclusive, com o Abraão era politeísta, era o deus El e vários outros, criou a Será, Baal e vários outros. Aí quando chega lá no templo de Jerusalém com o rei Josias, cria-se o rei Josias muito mala, né? Tal do Moisés, né? Que não entrou em Canaã, teria morrido, porque jamais existiu também, né? E aí cria-se também o tal do Yahvé, que agora é monoteísta. Os romanos, percebendo tudo isso, sabem que uma divindade só fica muito mais fácil de governar todo um império. E aí foge-se a divindade do tal do Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que quer, né? Porque quer ter essa crença, porque ele precisa desesperadamente ter uma crença, né? Precisa que exista Papai Cecel, né? E aí os romanos muito mala, após ter dominado centenas de cidades, criam, né, o tal de Jesus Cristo a partir dos concílios, né, para conter a guerra judaica, a partir do imperador Vespasiano, se concretiza lá com o imperador Constantino, ali onde eles forjam a Bíblia e o Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi criado pelos católicos e para os católicos, né? Na verdade, o protestantismo, os evangélicos roubaram a Bíblia, né? É tanto que tem menos livros do que o da Igreja Católica, né? Eles compilaram também a Bíblia roubada dos romanos, que já era plágio, porque toda a Bíblia é tudo plágio. O pessoal que criou Bíblia, Antigo e Novo Testamento, não tiveram nem a capacidade de criar sua própria divindade, plagiaram tudo, todas as histórias do Antigo Testamento e a farsa do Novo Testamento, é tudo plágio, né? O Jesus Cristo jamais existiu. Aí cria-se lá, foge-se a Bíblia, Novo Testamento, cria-se o personagem Jesus Cristo para os judeus aceitarem, é tanto que criaram a Trindade para dizer que o Deus do Antigo Testamento era o mesmo do Novo Testamento, para que os judeus seguissem. Isso não colou, mas hoje estão de mão dadas aí, né? Apesar de se matarem, ora se matam, ora estão de mão dada, irmãos, né? São todos irmãos. Islã, né? Tudo descendente da mesma divindade lá do deserto, daquele povo bárbaro, primitivo, né? Que criou um Deus à imagem e semelhança deles, e esse Deus agora escolheu esse povo para matar todos os outros seres humanos que ele próprio também teria criado, porque na realidade tinha que escolher esse povo mesmo, porque esse povo foi quem o criou, tá, pessoal? Então
Então, hoje eu não vou falar muito aqui na introdução, não. Quero só dizer, crente, que você que diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Não é? Um livro narrado por um Deus, um espírito pombo, que não deveria narrar uma coisa para um e outra coisa para outro. Né? Só da vertente religiosa protestante. Né? Em 2010 eram 40 mil denominações e se abria 14 mil por ano, para você ver como esse Deus, né? Ele é todo contraditório, né? Cada um que forme o seu e cada um que dê uma interpretação para toda esta bosta, não é? A Bíblia é um livro completamente, né, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Um gibi para criança crescida, repleto de fantasias que o crente tem que acreditar, como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, né? Águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, homem que anda sobre águas, zumbis que andam sobre a terra, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. Ainda tem a Virgem Mary, que filha do seu próprio pai, ela dá a luz ao seu próprio pai, né, que é filho dele próprio e filho da sua própria filha. Na loucura que é o cristianismo, na mentira, na farsa que é o cristianismo. Hoje eu vou falar mais aqui, né, um vídeo sobre Novo Testamento, né, ali e Antigo Testamento também. As passagens sobre a tal da terra plana, que deu origem a mais uma religião que está aí na internet, os terraplanistas, né? E aí, alguns pastores espertos, né, percebendo já toda a farsa que é o sistema religioso, né, tentam explicar, né, os textos, são quase 100 textos ali, ou mais de 100 textos, né, que falam sobre a terra plana. Mas os religiosos, né, sabendo que a ciência está aí para mostrar, né, a farsa que é a Bíblia, um livro primitivo criado por um povo bárbaro, né, e um Deus que nunca deu qualquer tipo de tecnologia ou remédio, e toda a fantasia que tem dentro do livro Bíblia, toda mentira sendo desmascarada pela ciência, agora o sistema religioso desesperadamente precisa achar uma desculpa para isso. E aí, né, vem pastores dar desculpa. Mas aqui vamos falar sobre os terraplanistas e a terra plana. E depois eu vou mostrar um áudio aqui, por isso que eu não vou me estender muito na introdução, porque eu vou mostrar um áudio do pastor Leandro Quadros, né? Um áudio de 5 minutos, mas como eu vou comentar em cima desse áudio, então pode se alongar muito mais. Então, como os meus vídeos estão ficando, né, um pouco longos, né, e sendo cortados por conta do tempo do cartão de memória, então vamos adiantar logo, vamos direto ao vídeo. Terra plana, a Bíblia afirma que a Terra é plana, pastores tentam negar, não é? Mitos devem ser contestados com fatos. E o que farei neste vídeo é justamente contestar esta falsa ideia da Terra plana com base na ciência e no bom senso. A Bíblia contém mais de 100 textos onde diz que a Terra é plana. Isso deu origem a mais uma religião, a dos terraplanistas, né? Então deu origem a mais uma religião que está aí na internet, os tal dos terraplanistas. Rapaz, eu fico me perguntando, né? As pessoas odeiam tanto os ateus. O ser humano tem olha, o cara sai de uma igreja, corre para outra. O cara sai do catolicismo, vai para o protestantismo. Sai do protestantismo, vai para o espiritismo. Sai do espiritismo, vai não sei para onde, vai não sei para outra, pula para outra religião, pula para outra. E não encontra nunca esse Deus, porque ele nunca se apresentou para toda a humanidade, porque homens criam deuses, não deuses criam homens. E assim as sociedades antigas criavam suas próprias divindades. Inclusive, sociedades criavam divindades que não eram tão perversas quanto a divindade criada por aquele povo do deserto, que deu origem às 3 piores religiões da face da terra. Essas religiões que só trouxeram sangue e morte à humanidade. Judaísmo, cristianismo e islã, as 3 mais perversas, é só você estudar, sabe? Mas o crente tem preguiça, né? Então te dou livre-arbítrio. Se você não quer aqui escutar a verdade, corra para qualquer aí, o YouTube está aí para te dar aí centenas, se não milhares de canais, onde você pode se manter preso à crença religiosa, e a crença religiosa é a algema da tua escravidão, tá? Então vamos aqui, pessoal. Então o crente, o religioso, sai de uma igreja, vai para outra, aí entra na internet, aí encontra os terraplanistas, aqui os conspiracionistas, né? E aí o cara acredita, e aí vai lá, tava dando dinheiro lá ao pastor, ao padre, agora vai dar aos terraplanistas, aos conspiracionistas, né? Enquanto que nós, ateus, que verdadeiramente devemos trazer a verdade para eles, para libertá-los, sim, de toda essa farsa, de toda essa mentira, mas não. Eles querem uma crença, né? E aí, né, ao invés de nos ajudar, eles ficam com raiva, com ódio, e somos mais perseguidos ainda, né? Por trazer a eles
né, a verdade, a libertação verdadeira, que é se libertar de toda essa farsa, de toda essa mentira. Mas não. Sai de uma religião, vai para outra, e lá dá até o fundo das calças, né? É danado, né? Pastores e padres, né? Terraplanistas, né? Conspiracionistas, explorando, né? Roubando tua família e você batendo palma, né? Mas quando os ateus vêm aqui, você, ao invés de ajudar, vocês se revoltam, ficam com raivinha, né? Prova maior de que nenhuma bosta de suas divindades são capazes, né, de escutar a sua oração, né? E aí você quer tomar as dores das divindades, né? Provando, mais uma vez, que divindade alguma existe, né? Que não se defende. Então tem os terraplanistas agora. Por incrível que pareça, na era dos ônibus espaciais e dos satélites orbitais, ainda há pessoas fazendo uma ideia, defendendo uma ideia muito superada, há muito tempo superada. O pior é que, em tempos de redes sociais, ideias conspiracionistas e sensacionalistas, como estas, estão se espalhando como fogo, né, na internet. Os ditos terraplanistas defendem a Bíblia, pois o tal livro sagrado e primitivo afirma que a Terra é plana, com uma borda de gelo e uma cúpula. Eu fiz aqui uma maquete singela aqui para vocês entenderem. Isso aqui é a Terra na visão dos terraplanistas, né? E que a Bíblia afirma. Por isso que eles se baseiam nisso. Então aqui é a Terra, aqui é uma borda de gelo, aqui embaixo um abismo, que a Bíblia fala, o abismo, né? E aqui essa borda de gelo impede que a água caia ou que as pessoas caiam aqui, né? E aqui tem a abóbada celeste. Seria uma cúpula como uma tampa de bolo, cobrindo aqui a Terra, e aqui está o espírito pombo. O pombo cagão está aqui em cima, onde ele faz todas as suas cagadas, para o gafanhoto aqui embaixo, porque o Deus bíblico chama até o ser humano de gafanhoto. Veja o respeito que esse Deus bíblico tem pelo ser humano. Só que nós somos imagem e semelhança dele. Então, se somos gafanhoto, esse filho da puta do caralho também é, não é? Vamos lá. Assim como o pastor aqui, Leandro Quadro, vai dar uma explicação aqui, né, sobre a Terra plana. Ele vai dizer que a Bíblia não fala que a Terra é plana. Pois eu vou mostrar aqui, né? Eu tenho uma lista de mais de 100 textos que mostram que a Terra é plana. Mas eu escolhi alguns aqui, eu espero que dê tempo de mostrar, sabe? Então, a Bíblia afirma que a Terra é plana com uma borda de gelo, né, e uma cúpula. E lá em cima está o espírito pombo fazendo as cagadas e o crente se alimenta ali, de boca aberta lá embaixo. Né? O crente que é o gafanhoto para Deus, né? É um gafanhoto, uma praga. O que a ciência fala sobre essa tal de Terra plana? Então vamos lá. Resumindo aqui o que diz a ciência, tá? Bem rapidinho, né? Os terraplanistas afirmam que, independentemente da altitude, aqui a Terra para os terraplanistas, independentemente da altitude, né? Sempre vemos a linha do horizonte, o horizonte plano e a altura dos olhos. Então, segundo os terraplanistas, você subindo aqui, né, você sempre vai ver a Terra plana, né, na linha do horizonte. Mas sempre a Terra vai estar aqui, ó, plana, né? Ele sempre vai ter a Terra ali à altura dos olhos, né? Isso seria impossível se a Terra fosse do jeito que eles estão dizendo aqui. Por quê? Se a Terra fosse um disco, né? Um disco, uma pizza plana, isso só seria possível se a Terra fosse um plano infinito. Você teria, a qualquer altitude, você vê ela plana, se a Terra fosse um plano infinito. Porque dessa forma aqui, se você subisse até aqui, a uma altura, né, razoável, você veria a borda lá, acima da borda da Terra, e o abismo. De toda forma, você veria o abismo, né? Mas eles dizem não, você vai ver sempre, né, aqui um plano, né? Então aí já desmente. Porém, se fosse um disco infinito, deveríamos descobrir constantemente muitas terras e mares além da Antártida. Então, se fosse um disco, né, como eles dizem, né, como a Bíblia diz, um disco infinito, então deveríamos descobrir mais terras além aqui da abóbada, além da abóbada não, aqui da Antártida, né, que circunda aqui a Terra, impedindo que a água caia no abismo. Então deveríamos, se fosse um plano infinito, deveríamos descobrir mais terras, né? Seria uma terra infinita. Isso não acontece. 2. Se a Terra fosse um disco,
com o Polo Norte no centro, o Polo Norte no centro, como dizem os terraplanistas, e a Antártida nas bordas, aqui, para a Bíblia e para os terraplanistas, aqui seria a Antártida aqui e no centro o Polo Norte, né? Então, se estivéssemos, seguindo essa ideia dos terraplanistas, se estivéssemos em um avião a uma altura de voo de 36 mil pés, poderíamos ver todos os continentes. Se estivéssemos a 36 mil pés, vamos supor que aqui o Espírito Pombo é um avião. Então o avião subiu aqui a 36 mil pés. Obrigatoriamente, se a Terra fosse um disco, certo? Crente burro. Se a Terra fosse um disco, nós poderíamos ver todos os continentes da Terra, todos. Né? Seria possível ver a China, os Estados Unidos, a Europa, a África, a Austrália, simultaneamente, apenas ao sobrevoar a cidade de São Paulo, né? Por exemplo, né? Bastaria olhar para o lado certo. Você olha para um lado, você sobrevoando São Paulo, você olhava para um lado, veria a China, olhava para outro, veria os Estados Unidos, a Austrália e por assim vai, se a Terra fosse desta forma, tá? 3. Ao viajarmos em um avião sobre o Oceano Atlântico ou Pacífico, na superfície, ou Pacífico, suficientemente afastados dos continentes, aqui está o oceano, né? Estamos num avião afastado do continente, né? Não vemos terra alguma, né? O que seria impossível se a Terra fosse plana. Seria impossível se a Terra fosse plana, você viajar sobre o oceano e não conseguir ver terra, porque ela estaria à linha do horizonte, como diz um terraplanista. Mas, porém, você viajando em um avião sobre o Oceano Atlântico ou Pacífico ou qualquer outro oceano, você estando em uma distância razoável da costa, você não vê terra alguma. Sabe por que isso acontece? Exatamente pela inclinação da Terra, pela inclinação do eixo da Terra. Porque você só vai, na medida que o avião vai aqui, a Terra desaparece lá. Você só vai conseguindo ver quando você vai contornando a Terra, você vai conseguindo ver o continente, né? O que seria impossível se a Terra fosse plana. Né? Não vemos terra exatamente pelo curvamento da Terra, né? 5. Imagine um túnel sem desvios laterais. Imagine um túnel em linha reta sem desvios laterais, né? Um túnel horizontal com muitos quilômetros de extensão em linha reta, né? Em uma terra plana, deveríamos ver, né, uma entrada a partir da outra. Então estamos em uma terra plana, a Terra é plana, não é? Então aqui está, né, uma linha reta, né? Se você tem um túnel aqui, obrigatoriamente você tem que ver a saída dele do outro lado, não importa a distância, sabe? Segundo os terraplanistas, né? Deveríamos ver, né? Em uma terra plana, deveríamos ver uma entrada a partir da outra. Ao observarmos as luzes de veículos que se aproximando, elas parecem emergir do solo, né? A certa distância, o que prova que a Terra é curva, a Terra é uma esfera, né? Porque as luzes elas vão aparecendo no horizonte como parecendo que saem de dentro da Terra, o que significa que a Terra é curva, meu nobre. Então, em 2008, Feder Filipovic demorou 102 dias para circunnavegar a Antártida em um barco à vela, né? Se a Antártida fosse a borda de um disco de 20 mil quilômetros de raio, essa façanha seria impossível. Uma pequena observação: ao fazer cálculos envolvendo a curvatura da Terra, é importante não usar para grandes distâncias fórmulas que valem apenas para pequenas distâncias. Sabendo disso, né, incontestavelmente o que a ciência prova, sabendo disso, o que acontece? Os líderes religiosos tentam desesperadamente negar textos bíblicos, dando uma ideia de que tais textos são, né, não literais ou interpretação humana. São as chamadas falácias, método bastante usado por líderes religiosos, né, que tem como objetivo camuflar todas as fantasias, mentiras, alegorias e contradições do livro supostamente sagrado para eles, né? E assim manter a ovelha no cercado, presa, submissa e calada. Pastores, né, espertos como o senhor, né, Leandro Quadros, sabendo da verdade incontestável sobre o formato da Terra, vem a público para tentar justificar mais de 100 textos em que seu livro santo, que demonstra, a Bíblia, né,
o livro santo para eles, que demonstram o quão ridículo e primitivo é este livro, né? Então agora eles tentam justificar. Vamos ao vídeo do professor Leandro Quadros e depois, né, vou mostrar alguns textos na Bíblia, não todos, porque são inúmeros, né? São mais de 100, onde provam que a Terra é plana. Mas o que diz o professor Leandro Quadros, né? O pastor Leandro Quadros da Adventista, né? Os Adventistas do sétimo dia. Então vamos lá, vamos ver o que ele diz. Hoje falaremos sobre a Bíblia e a teoria da Terra plana. Algumas pessoas dizem que a Bíblia ensina que a Terra é plana e que por isso não podemos acreditar que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Eu posso te garantir uma coisa, esse tipo de afirmação é um desfavor que o indivíduo faz para com o cristianismo, para com o evangelho. Esse tipo de afirmação é um desfavor que o indivíduo faz, diz o Leandro Quadros, né, com o cristianismo e com o evangelho, né? O desfavor, senhor Leandro Quadros, quem faz é a Bíblia, né? Porque se alguém está afirmando que a Terra é plana, é a Bíblia que está dizendo isso. Mas o senhor vai querer negar e dizer que na realidade, né? Na realidade, a Bíblia não diz isso, né? O senhor vai querer dar uma justificativa que é bastante ridícula. Observem, pessoal. Quando a pessoa fala uma bobagem dessas, ela está trazendo vergonha para Deus. Por quê? Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico e científico, ele sabe que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Qualquer pessoa, ele disse aqui que é uma vergonha para Deus, não é? Só que vergonha é o próprio Deus dar uma instrução, né, que ele vai dizer que é a interpretação humana, mas que na realidade foi o próprio Deus quem deu essa ideia, né? Segundo a Bíblia, né? Na fantasia bíblica, né? Por exemplo, em Isaías 40, 22, o profeta Isaías diz que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Mesmo que esse texto de Isaías 40, 22 possa ser interpretado como um círculo, na verdade, quando analisamos a Almeida, revista atualizada, que fala da redondeza da terra. Ele diz, quando analisamos a Almeida, revista atualizada, ele não fala Bíblia atualizada, né? Almeida, Bíblia atualizada, porque a palavra de Deus precisa ser atualizada, né? Eles modificam os textos, né? Na Bíblia havia unicórnios que foi tirada, né? E assim eles vão modificando a cada ano os textos. Assim como agora, diante da ciência, aí querem negar os textos que estão na Bíblia que mostram que a Terra é plana, né? E ele vai dar uma explicação aqui, vocês vão entender, né? Que bosta que ele fala. Juntamente com Jó 26:7, percebemos que a Bíblia não apoia em hipótese alguma a ideia da Terra plana. Porque em Jó 26, verso 7 diz: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Veja, aqui é uma outra antecipação científica interessante. Esse pessoal é contra a ciência, aí usa a ciência. Aí diz que a Bíblia é científica. Eu vou desmenti-lo agora. Preste atenção. Se a terra paira sobre o nada, né, aqui o texto bíblico está dizendo que aquela crença medieval de que a terra era quadrada e que ela fazia os seus movimentos porque estava abaixo dela um elefante gigante com 4 tartarugas em cada pata do elefante, obviamente a Bíblia se antecipou a isso. A Bíblia não se antecipou a isso, porque essa crença é muito mais antiga do que a própria Bíblia, não é? A Bíblia veio depois dessa crença de que a Terra, né, tinha uma tartaruga segurando, em cada pata, né, tinha um elefante segurando a Terra, em cada pata do elefante uma tartaruga segurando a Terra, que seria, a Bíblia fala em colunas também, professor Leandro Quadros. A Bíblia continua, sim, dizendo, fala em colunas que seguram a Terra, né? Então, sim, bate com as patas do elefante, né? A Bíblia falou algo muito mais coerente com a ciência moderna do que aquilo que era falado na Idade Média por alguns cristãos que diziam crer nas Escrituras. Em Amós 9,6, ele fala que Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou na terra.
Mesmo que Apocalipse 7:1 fale nos 4 cantos da terra, essa é apenas uma forma humana de descrever verdades divinas. É agora que ele entra com a falácia. Ele citou Isaías 40:22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhotos. Olha só o que a bosta do Deus dá. Ele está sentado sobre o círculo da terra. Ele está sentado em cima da abóbora, né, da terra, né? Onde lá embaixo para eles são como gafanhotos, né? É para isso, né? É isso que você é para o Deus bíblico, gafanhoto. Só que ele diz que somos imagem e semelhança dele, né? Segundo a Bíblia, ele é o que estende os céus como cortina e o que desenrola como tenda para neles habitar. O céu é uma cortina, como tenda para neles habitar, não é? Mas eles querem negar tudo isso. Ele citou Amós também 6:9, que diz: ele é o que edifica as suas câmeras superiores no céu e fundou na terra a sua abóboda, o que é o que chama as águas de mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ele citou também, né, Apocalipse 7:1. E depois destas coisas, vi quando anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, né, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Né? Então aqui, claramente, né, a Bíblia diz 4 cantos da terra, sabe? Mas ele agora vai dizer o quê? A explicação aqui. Cara, olha, o sistema religioso está tão desesperado, né? Principalmente pé da vida com os ateus, tão irado, cara. É ameaça, né? Colocando família em dissensão contra os ateus, perseguições, sabe? Todo tipo de safadeza que esse povo aprende por conta desse livro podre, mentiroso, que esse cara aqui, sabe, quer justificar. Aí olha o que ele diz agora. Se você ler a Bíblia, você vai perceber, por exemplo, em Levítico 11... Levítico 11, aqui no capítulo 11, mais uma justificativa versículos 13 e 19, o morcego é chamado de ave. Agora, o morcego é ave? Ele não é ave. Só que o autor bíblico, ao ver o morcego voar, para ele o morcego é uma ave. Certo. O autor bíblico, ao ver o morcego voar, para ele o morcego é uma ave. Mas a Bíblia diz, o texto diz bem claro que é a ordem do Deus bíblico, inclusive ele está dizendo aí animais puros e impuros, né? As aves e os animais, que ele diz que coelho é ruminante, sabe? E diz que morcego é ave. Então é o próprio Deus bíblico que dá a instrução ao tal do profeta, ao tal do escritor bíblico, que escreve lá, se o escritor escreveu, ele recebeu a ordem de Deus. Até porque a Bíblia diz que não se mude uma vírgula, não é? Então como que a interpretação poderia ser do ser humano se ele não pode mudar a ordem que vem de Deus? Desse ser imaginário, né? Aí depois quando a ciência descobre que morcego não é ave, você vem dizer aqui que o erro é do humano e não de Deus? É muito sacanagem. O povo escroto, esse povo religioso, rapaz. Principalmente líder religioso, porque quer manter você enganado, seu otário, seu besta. Você que não percebe a farsa toda que é essa podridão desses caras. Vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. Em Josué capítulo 10, Josué 10. Diz que o sol e a lua pararam, mas nós sabemos que os dias e as noites não são determinados pelos movimentos do sol, mas é pelo giro da terra em torno do seu próprio eixo. Sim, doutor Leandro Quadros. Exatamente. Nós sabemos, mas sabe por que nós sabemos? Graças a estudos, a ciência. Porque aquele povo lá atrás era tudo primitivo. Quando esse livro foi escrito aqui por gente esperta, bandidos, né? Quadrilha de bandidos que são vocês hoje, né? Ele não tinha estudo e pregava essa miséria, essa praga para aquele povo pobre, humilde, do campo, que não sabia ler porcaria nenhuma. E era aí onde os sacerdotes entravam, né, e manipulava a cabeça dessas pessoas, sabe? E é por isso que hoje, quando você diz aqui, doutor Leandro Quadros, né, que nós sabemos, você só sabe porque você foi para o colégio, porque não foi teu Deus que disse, não. Sabe? Sabe o que foi que o teu Deus disse? Teu Deus disse que morcego é ave. E você só sabe disso, né?
Coelho é ruminante, você só sabe disso porque você foi pro colégio. Você só sabe que a Terra gira em torno do Sol porque você foi pro colégio, porque até pouco tempo atrás, nas Inquisições, pessoas foram mortas, como o próprio Galileu, que quase foi morto, porque disse que a Terra era que girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. E você só sabe disso porque você foi pro colégio, rapaz. Aí agora que você sabe disso, você sabe a verdade que a ciência te mostrou, aí você vem dizer que o erro é humano e que as interpretações bíblicas são tem que ser interpretada com espírito pombo, comedor de virgem, tarado, sem vergonha. Mas o povo da antiguidade, seu povo da antiguidade, trouxe essa verdade até pouco tempo, que a ciência veio desmentir. Tá? A Bíblia é a perfeita palavra de Deus. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus, na linguagem humana é o que ele vai dizer. A Bíblia que disse que parou o sol, como se o sol girasse. Porque a crença que diz a Bíblia, ele próprio, da boca dele, está dizendo que a Bíblia diz que o sol parou. Como se o sol girasse. Porque essa era a crença da Bíblia. Quando esta bosta foi criada, o povo achava que a Terra era o centro do universo, era uma pizza em forma de plana. Isso aqui assim, ó, é o que diz a Bíblia. E que aqui dentro da cúpula está o Sol, a Lua e as estrelas como se fosse vagalume. Umas luzezinhas estrelas. A própria Bíblia diz, o Jesus babaca da Bíblia, né? Diz que as estrelas vão cair do céu na Terra. Não sabia que estrelas são sóis. Infinitamente maiores do que um planeta. Quando que uma estrela pode cair em um planeta? Ah, mas era meteoro, mas o Deus bíblico não devia saber disso, porra. Que bosta de Deus é esse que nunca deu tecnologia, não deu merda nenhuma, só dava uma instrução burra para o povo ficar mais burro ainda. Como é o crente hoje, burro. Diz que o sol, aqui, a Bíblia dizendo, que o sol, ele parou o sol para poder guerrear. Parou o sol e parou a lua. Teve o sol e teve a lua. A lua ainda, né, tem movimento. Mas o sol não. Sabe? Ele parou por quase um dia inteiro. Vamos ver o que esse babaca diz. Imperfeita do ser humano. Ó, a Bíblia é a palavra perfeita de Deus na linguagem imperfeita do ser humano. Diz o professor Leandro Quadros, pastor Leandro Quadros. Só que somos imagem e semelhança de Deus. Primeiro de conversa, se formos imagem e semelhança de Deus, deveríamos ser invisível, porque esse bosta nunca se apareceu, né? Mas ele diz uma palavra para o ser humano e o ser humano reproduz erroneamente para todo o resto da humanidade, e ele concorda com isso, que a palavra dele seja pregada erroneamente. Que bosta de Deus é esse? Primeiro que nunca se apresenta, né? Fica mandando pau mandado aqui, outra ali. Poderia chegar e dizer, olha, sou eu, Deus, eu quero assim, assim, ponto final. Mas sabe por que nunca vai aparecer? Sabe por quê, crente? Você vai viver uma vida inteira acreditando nessa merda. O teu Jesus nem vai voltar, nem tu nunca vai ver presença de Deus alguma. Porque essa bosta só está na tua cabeça e nesse livro primitivo, fajuto, criado por um povo, né, muito perverso, né? E esse povo do Antigo e Novo Testamento. E o Islã também. Do mesmo Deus. Deus precisa expressar suas verdades numa linguagem que o ser humano possa compreender. Deus precisa expressar suas verdades em uma linguagem que o ser humano possa compreender. Né? Porque ele não se faz explicar. Porque ele precisa mentir. Quando ele próprio diz para não mentir. Por isso, quando fala, por exemplo, em Apocalipse 7:1, dos 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, é uma forma bíblica de dizer que Deus está sob o comando e que esses anjos estão impedindo que fenômenos maus ocorram no planeta antes dos filhos de Deus serem selados. A Bíblia não tem problema. Interessante.
esses anjos estão impedindo que fenômenos, olha só, fenômenos maus. O que seria fenômenos? Fenômenos da natureza? Mas quem controla a natureza, até uma folha que cai, não é o próprio Deus? Ele estaria impedindo fenômenos dele próprio? Cara, esse povo é tão alienado, tão doente mental, que eles não percebem nem o que falam, né? Os anjos estariam impedindo fenômenos maus, quando fala os quatro cantos, né, da terra, os anjos que estão ali protegendo, né? Mas a Bíblia fala também, né, em colunas que seguram a terra, não é? Ô, professor Leandro Quadros. Posso te falar, né, de uma terra plana. Não é o propósito de Deus. A Bíblia não é um livro científico. A ciência com a qual a Bíblia se preocupa é a ciência da salvação. A ciência da mentira. A Bíblia nunca foi livro científico, nem de bosta nenhuma. É um livro completamente insignificante, né? E salvação de quê? De um bosta de um Deus que criou um inimigo para ele mesmo, para te obrigar a segui-lo, porque livre-arbítrio não existe, né? Na realidade, ou você o segue, ou ele te ferra, né? A Bíblia contém, sim, antecipações científicas importantíssimas. Antecipações científicas. Como eu mencionei em Isaías 40:22, da redondeza da terra, sendo que naquela época não se acreditava nisso, né? Até na Idade Média era uma heresia dizer que a terra era arredondada e achatada nos polos, porém a Bíblia já se expressava assim, de forma parecida antes. Agora, não nos esqueçamos que mesmo que a Bíblia tenha antecipações científicas, ela é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana. Deus, no processo de inspiração, ele não tira a personalidade do profeta. Não tira a personalidade do profeta. Um profeta que está expressando a personalidade dele, a ordem dele, né? A voz dele. Rapaz, é muita sacanagem. Essa gente não consegue, sabe? Eu vou mostrar aqui alguns textos, professor Leandro Quadro, para não me estender muito no vídeo, tá? O que a Bíblia diz, né, sobre a terra plana. Então vamos lá, Jó capítulo 22:14, né? As nuvens são escondedores esconderijos para ele, para que não veja, e ele passeia pelos circuitos dos céus, né? Circuitos do céu, né? Então, ele se esconde nas nuvens, né? Claro, se esconde nas nuvens, às vezes se esconde lá na escuridão, para que ninguém o veja, porque realmente ninguém vê esse Deus que jamais se apresenta. Provérbios 8:27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando eu compassava ao redor da face do abismo. Né? Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Transportou Jesus até um monte alto e dali ele pôde ver, porque a terra é plana, todos os reinos do mundo. Né? Lucas capítulo 4, versículo 5 e 6. E disse-lhe, pois, né, tudo isso darei e se prostrando me adorares. Lucas capítulo 4, versículo 5 e 6. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder, a sua glória, porque a mim foi entregue e dou-te o que quero. Amós, esse aqui eu já li lá, né? Agora vejamos passagens bíblicas sobre cosmologia. Eu coloquei nas categorias, vamos ver se dá tempo. Categorias, os fundamentos da Terra, as águas de cima, as águas de baixo, o firmamento, a ausência de movimento da Terra, os céus estendidos, a Terra plana e estendida, né, o movimento do Sol, a Lua possui luminosidade própria, isso é tudo que diz a Bíblia, sabe? Luminosidade própria, as estrelas fixas sobre, né, a abóbada celeste, as relações espaciais geocêntricas, a impossibilidade de viagens espacial. Vamos primeiro aos fundamentos da Terra. Eu vou mostrar dois textos de cada um desses aqui. Aos fundamentos da Terra, vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Alicerces da terra, as pilastras que seguram a terra, não é? Salmo capítulo 75, versículo 3, que diz: a terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Colunas,
né? Aqui falando sobre exatamente os fundamentos da terra, ao qual o pastor Leandro Quadros quis negar, né? Então, colunas sim, a Bíblia diz que a terra tem colunas. As águas de cima, né? Salmo capítulo 18, versículo 11, sim, porque, segundo a Bíblia, a terra é plana, tem uma cúpula, aqui em cima é água também, e a água de baixo é a que está sobre a terra plana. Aqui as águas de cima, né? Onde está o trono do Deus cagão que vive dentro d'água, né? Cagando lá, o espírito pombo cagando na cabeça dos crentes retardados, que são inclusive chamados de gafanhotos. Então as águas de cima, Salmos capítulo 18, versículo 11, né? Fez das trevas o seu lugar. Ele fez não fez das nuvens o seu lugar, aqui ele fez das trevas o seu lugar, né? Claro, ele criou as trevas também, né? Criou o mal, criou o bem e as trevas, né? Isaías 45, versículos 6 e 7. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. A escuridão das águas e as nuvens do céu. Então ele estava lá em cima na escuridão das águas. E as nuvens do céu também cobriam a abóbada celeste. Cara, não sei se vai dar tempo não. Gênesis capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, né? Então as águas de cima e as águas de baixo. Salmo capítulo 148, versículo 4. Louvai os céus dos céus e as suas águas que estão sobre os céus, sobre a cúpula. As águas de baixo agora, Jó capítulo 26, versículo 10, né? Marcou um limite sobre a superfície das águas ao redor, até os confins da luz e das trevas. Salmos capítulo 33, versículo 7. Né? Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe o abismo em depósito. Agora sobre o firmamento que é a cúpula né? Que é de vidro. Jó capítulo 37, versículo 18. Ou estende com ele os céus que estão firmes como espelho fundido, né? Salmo capítulo 150, versículo 1, louvai ao Senhor, o seu Deus, e o seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Né? A ausência de movimento da terra, então a Bíblia diz que a terra não se move. Né? Então, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 30, treme perante ele, treme toda a terra, pois o mundo se firmara para que não se abale. Então a terra é fixa, não se move, né? Segundo a Bíblia. Salmo capítulo 93, versículo 1. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se reveste e cingiu o poder. O mundo também está firmado. E não poderá vacilar. O mundo está parado, né? Sobre as colunas da terra e não pode se mover, né? Os céus foram estendidos. Jó capítulo 27, versículo 7. O norte estendeu sobre o vazio e suspendeu, né, aqui falando sobre, né, a tenda que cobre a terra, e suspendeu a terra sobre o nada. Né? Salmo capítulo 104, versículo 2. E suspendeu a terra sobre o nada, né, sobre colunas. Né? Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Agora sobre a terra plana, Salmo 103, versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta-se de nós as nossas transgressões. Assim como está longe, né, o Oriente do Ocidente, isso significa o quê? Né? Isso se refere a uma terra plana, onde o Oriente nunca se encontra com o Ocidente. O Oriente está longe do Ocidente, né? O Oriente está longe do Ocidente. Então, o Ocidente e o Oriente nunca se encontram. Já na terra, né, em forma, né, de esfera, o Oriente vai se encontrar com o Ocidente. Salmos 136, versículo 6. Aquele que estende a terra sobre as águas, né, porque sua benignidade é para sempre. Benignidade é para sempre, é uma ova. Né? O movimento do sol, Josué capítulo 10, versículo 12 e 13, aquela passagem que falei. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu, né, os amorreus, o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel para matarem, né? E disse na presença dos israelitas: Sol, detente, né, em Gibeão, e tu, lua, não, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jessé,
o sol, pois, se deteve no céu, né? E não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Então aqui Deus teve o poder de parar o sol apenas para que o massacre ali continuasse ali, né? Abacuque 3:11, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. A lua possui iluminação própria, né? Diz que a lua possui iluminação própria. Nossa, não vai dar tempo não. Gênesis capítulo 1, versículo 16. E fez Deus o sol e grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, né? Jó capítulo 31, 26. Se olhar para o sol quando resplandece, ou para a lua, né, caminhando em sua glória. As estrelas fixas no céu, né? Salmo capítulo 136, versículo 9. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Ele fez a lua e a estrela para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Então, estrelas, veja só, aqui quando foi lançado a terra aqui, o Satanás levou, né, uma parte das estrelas que caíram na terra, né? Veja só, o Deus não sabia que estrela, né, são sóis. Subindo e descendo, Salmo 147, versículo 5, abaixa ao Senhor os teus céus e desce e toca as montanhas, né, fumegantes, né? 2 Samuel capítulo 22, 10, e baixou os céus e desceu a uma escuridão, havia debaixo de seus pés. Bem, pessoal, não vai dar tempo aqui terminar, né? Então, vou dizer o seguinte, o cristão que defende a tese da terra plana acaba dando um tiro no seu próprio pé, né? No próprio pé, e na credibilidade da própria Bíblia. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.